nome da CDU, boas-vindas a todos e a todas para assinalar o Dia Internacional de Mulheres Café com a Fernanda Mateus, que é a vice-presidente da CDU à Câmara Municipal de Odivelas. É uma excelente oportunidade para, no dia de hoje, conversarmos sobre o que é isto, o que é que se assinala o Dia da Mulher, o que é o Dia da Mulher. E estamos aqui para refletir um pouco sobre isso e também para, de algum modo, partilharmos experiências, problemas, propostas para soluções, etc. No fundo, o principal objetivo é, com a candidata da CDU à Câmara Municipal de Odivelas, assinalarmos de uma forma digna, de uma forma afirmativa, aquilo que é realmente o Dia Internacional da Mulher. Queria destacar algumas presenças, sem que com isto as outras presenças que eu eventualmente não refira não sejam igualmente importantes, mas é destacar a presença de uma associação, que é a Associação Sempre Mulher, uma associação que trabalha, intervém na área das mulheres com apoio do cancro da mama. Temos connosco também algumas pessoas que fazem parte de uma comissão no termos, que é a Comissão no termos dos transportes, que é também o problema das acessibilidades, que diz particular respeito a toda a população, mas às mulheres também em particular. Temos connosco trabalhadores da Junta de Freguesia da Ramada, outros. Temos connosco o Presidente da Junta de Freguesia da Ramada, temos connosco um membro do Executivo da Junta de Freguesia da Póvoa, temos também uma vogal da Junta de Freguesia da Ramada e da Assembleia de Freguesia. Enfim, temos connosco todas estas pessoas que vêm para enriquecer e participar nesta sessão. E da Assembleia Municipal. E, entretanto, dizer que houve duas instituições que nos justificaram a ausência e pediram para que isso fosse transmitido, que é a APAV, que tem uma delegação aqui no Conselho de Odivelas, também da Confederação Nacional da Deficiência, a CNOD, eu não sei se vou dizer bem a instituição, a CNAD. Apenas dizer, passo já de imediato a palavra à Fernanda e depois a conversa vai decorrendo, mas, portanto, há 156 anos, um acontecimento em Nova Iorque desencadeou todo um processo que nos leva a que hoje estejamos aqui para assinalar esta data. Portanto, acaba também de chegar mais uma convidada, apenas 3 ideias. Em Portugal, há menos de 40 anos, em Portugal era proibido uma mulher viajar para o estrangeiro sem autorização do marido. Em Portugal, há menos de 40 anos, era proibido uma mulher trabalhar sem autorização do marido. Em Portugal, há menos de 40 anos, as mulheres estavam impedidas de ter acesso à carreira diplomática, era proibido o casamento de determinadas atividades profissionais, nomeadamente na área da enfermagem. As professoras, porque eram professoras essencialmente, e temos na nossa sala várias pessoas que foram ou são professoras, tinham que ter autorização do governo e o noivo tinha que apresentar 2 atestados, que eram o bom comportamento moral e cívico e tinha que oferecer um rendimento superior. O noivo tinha que ganhar mais que a mulher e ela tinha que ser autorizada pelo governo a casar. E as enfermeiras também não se casavam. A Fernanda Mateus agora irá assim fazer a história e já estou a ter feito as saudações em nome de todas nós. Eu, de qualquer maneira, quero-vos dizer que me sinto muito honrada e muito feliz por ter esta moldura, que perdoem-me os homens, que destaque a moldura de mulheres que aqui estão, que são mulheres que têm uma experiência e uma intervenção relevante em diferentes domínios, desde o domínio profissional, social, político e cultural. E creio que é uma boa maneira de estar a assinalar o 8 de março convosco. Eu creio que queria lançar-vos 3 tópicos de ponto de partida, ainda que também a Maria de Luz já lançou tópicos para a nossa conversa, de modo a depois a permitir conversarmos entre todas sobre estas matérias. O primeiro tópico é exatamente a propósito da origem histórica do Dia Internacional das Mulheres e também sobre as razões que levam a que ainda hoje se continue a assinalar esta data.
O segundo tópico que também queria trazer, e que já se relaciona também com questões que a Maria da Luz colocou, é um olhar sobre a situação das mulheres hoje e, sobretudo, quais são os desafios perante esta situação que às mulheres está colocada. E um terceiro aspecto, naturalmente, que sendo eu candidata, portanto, a Presidente da Câmara, algumas palavras sobre, muito breves, sobre alguns dos objetivos que norteiam a nossa candidatura. E começando pelo primeiro tópico, eu queria, certamente que muitas de vós passou os olhos hoje pelos jornais, e queria chamar a atenção que quer o Diário de Notícias, quer o próprio público, faz a referência que o Dia Internacional das Mulheres passou a ser assinalado a partir de 1977 pelas Nações Unidas. E, portanto, nós, e este dá um exemplo, mas nós muitas vezes vemos que a origem histórica desta data tende a perder-se no tempo, e eu creio que nós precisamos a que ela não haja essa questão. É uma evidência que houve lutas, como esta luta que a Maria da Luz aqui refere, mas é importante dizer que a proclamação do Dia Internacional da Mulher é feita por Clara Zetkin, uma revolucionária alemã, em 1910, que numa conferência de mulheres realizada em Copenhague, propôs que passasse a haver um Dia Internacional da Mulher. E esta proposta deste dia não foi um ato isolado. Nós estávamos num quadro em que, nos finais do século XIX, início do século XX, as mulheres que trabalhavam na indústria e de outros setores tinham, de facto, eram usadas, exploradas brutalmente, e, portanto, havia lutas muito intensas que se realizavam nos Estados Unidos, em Inglaterra, no movimento operário e profissionário da época, exatamente para exigir direitos, para se acabar com aqueles horários de trabalho, para se dar condições de vida a todos, incluindo às mulheres e às crianças, que eram a parte. Mas ao haver esta proclamação desta data, o propósito de Clara Zetkin e de quem propôs a data foi no sentido de haver um Dia Internacional da Mulher Trabalhadora, porque inicialmente era assim que havia a designação, um Dia Internacional da Mulher Trabalhadora muito ligado a várias reivindicações concretas. Reivindicações de melhorias de condições de trabalho para as mulheres, horários de trabalho dignos, melhores salários e pelo direito ao voto a todas as mulheres. Naquela época havia exigências do direito ao voto, mas as organizações que estavam no terreno de mulheres, uma parte ligada, digamos, à grande burguesia da época, reivindicavam o direito do voto só para si, só para as mulheres da sua classe, porque elas naturalmente também queriam ter posse das suas propriedades e das suas coisas. Mas não queriam o voto para as mulheres das classes produtivas. E uma das reivindicações que estava associada a esta data era exatamente o direito ao voto de todas as mulheres. Aliás, na Declaração de 1910, até dizem que, independentemente de ser proprietária, independentemente do grau de cultura, portanto, havia também, digamos, esta declaração. E é curioso dizer-vos que esta Conferência de Mulheres não proclamou só o Dia Internacional da Mulher. Tiveram várias resoluções ligadas com a proteção da saúde das mulheres e das crianças, proteção das mulheres trabalhadoras, reivindicações ligadas às questões da paz, que estavam também colocadas naquela parte. Mas da parte da Clara Zetkin, eu vou fazer apenas uma breve referência, para vos citar por curiosidade. Eu sou uma admiradora da Clara Zetkin. A Clara Zetkin era uma intelectual, professora da época, que passou imensas dificuldades, mas era uma mulher que escrevia para revistas, produzia pensamentos sobre diferentes matérias. Aliás, nós temos um livro dedicado sobre isso, sobre a paz, sobre a educação, o papel da educação, a igualdade da mulher na família, imensos temas. Mas a Clara Zetkin tinha uma preocupação que ligou a esta proposta do Dia Internacional da Mulher, que era a ideia de que era preciso que as trabalhadoras e as mulheres se organizassem. E que era preciso, na luta que se travava na época, que não se perdesse de vista os problemas específicos das mulheres enquanto mulheres, e que isso era fundamental haver as bases da organização das mulheres trabalhadoras na luta pelos seus direitos e criar condições das mulheres em todo o mundo terem também laços de discussão, de cooperação e de solidariedade para com uma luta que
sendo em cada país, tinha também aspectos de superioridade. Nós não vamos ter muito tempo a falar nisso, porque isto convém que não seja um monólogo, mas dizer-vos que em 1911, na primeira Convenção do 8 de março, foi um êxito extraordinário, porque houveram milhões de mulheres na Alemanha, em vários países, na Suíça, que assinalaram. E até há registros da época que dizem que aquilo eram mares de mulheres, e todas as mulheres, pela primeira vez, tinham percebido que juntas até tinham mais força. Mas em anos subsequentes, começamos a entrar no período da Primeira Guerra Mundial, há tentativas sistemáticas de proibição destas comemorações. Aliás, nós analisando, vemos na Segunda Guerra Mundial, esta data foi comemorada na Europa, mas foi comemorada como ato de resistência e quase clandestinidade. E mesmo em Portugal, não se podia assinalar no 8 de março, antes do 25 de Abril, não obstante haver forças que o assinalaram. Eu creio que neste domínio, dizer o seguinte, só em 1957 é que as Nações Unidas chamam a si esta data. Eu creio que é importante dizer que as Nações Unidas só vêm em 77 a associar-se ao Dia Internacional da Mulher, depois de em 75 ter havido o Ano Internacional da Mulher, e como resultado de uma longa luta do movimento das mulheres no mundo, designadamente após a Segunda Guerra Mundial, em que há uma grande luta pela obtenção de direitos no plano jurídico e no plano prático. E podemos dizer que este reconhecimento desta data por parte, portanto, das Nações Unidas é o resultado de uma longa caminhada do movimento das mulheres, das forças mais revolucionárias e progressistas da época, em que insistiram em acabar com a subalternidade intelectual e política das mulheres, não é? Portanto, há pouco tempo se falava do nosso cérebro, temos um cérebro mais feminino, não é? E afinal parece que é mais feminino, mas isso não tem nada a ver, não é? Com as nossas capacidades. E, portanto, para dizer que a institucionalização desta data, que é importante, e foi importante que as Nações Unidas, em 1975, tenham declarado o Ano Internacional das Mulheres, porque foi uma maneira de dar visibilidade a imensos problemas com que as mulheres se sentiam, mas não é o resultado de uma luta e de um percurso histórico, de uma data que tem uma determinada raiz histórica, que muitas vezes se tenta ocultar. E eu creio que é exatamente a natureza de resistência, de visibilidade a problemas de injustiça e de exploração que existem na nossa sociedade e que se repercutem nas mulheres, que nós podemos dizer que esta data conseguiu sobreviver até aos dias de hoje. Mas é uma evidência que muitas vezes procura-se associar esta data como se fosse o dia do São Valentim, não é? Ou um dia em que nós somos generosos e damos, digamos, um perfume associado ao consumismo. Pronto. E, portanto, eu creio que esta data tem a diferença. Aliás, esta data está também muito associada às razões que levaram à consagração do dia do 1º de maio. Esta data é uma data que tem na gênese, de facto, a luta, a visibilidade aos problemas das pessoas. E creio que também aqui é importante dizer que nós continuamos a assinalar o Dia Internacional da Mulher, exatamente porque queremos que todos os dias, não é, sejam o Dia da Mulher. Não para nos fazer invocações estéreis, mas que respeitem, de facto, os nossos direitos enquanto trabalhadoras, enquanto cidadãs, enquanto mães, e saibam que quando nós reivindicamos estes direitos, nós não temos a ter uma visão egoísta da vida. Nós estamos a reivindicar coisas só para nós. Nós estamos a reivindicar coisas para nós, porque temos também consciência que a sociedade não tem uma dinâmica de progresso se discriminar, se oprimir, se não tiver em conta, de facto, metade da população portuguesa que são as. Passava em seguida para o segundo tópico, apenas com alguns apontamentos sobre uma oportunidade também que temos, a propósito do Dia Internacional da Mulher, de um olhar para a situação das mulheres hoje. Naturalmente vocês terão muitas experiências para nos contar sobre esta situação, mas eu creio que também é importante passarmos, por exemplo, em revista, o que é que os jornais hoje disseram sobre esta matéria. O público dizia que o sexo feminino domina a produção de terras de doutoramento. Será um facto, eu acrescento. As mulheres são a maioria
que saem das universidades. É um facto. O Diário Notícias destacava que a emancipação das mulheres começou no local de trabalho. E um outro jornal, creio que mesmo o Diário Notícias, dizia que hoje há tantas oportunidades, tanto para homens como para mulheres. E o Correio da Manhã destacava o facto é que as mulheres, hoje há mais magistradas e mais advogadas. Como de resto, nós hoje, se olharmos para os médicos, a grande maioria são mulheres. Se olharmos para as professoras nos vários graus de ensino, a maioria são mulheres. As jornalistas, enfim. Mas eu creio que precisávamos de ver, olhar para a realidade por detrás dos números. Porque se é uma evidência, eu acho que essa evidência, nós devemos-la à Revolução de 25, se é uma evidência que as mulheres hoje estão em diferentes domínios, bom, mas por detrás desta realidade, importa nós termos em conta que nós não nos encontramos numa situação em que a tendência seja que essa participação seja efetivamente feita em igualdade e que essa participação seja igualdade para todas as mulheres. Estamos muito longe, de facto. E nós vemos que, na verdade, a participação das mulheres hoje na sociedade, em vez de significar que essa participação é feita em condições de igualdade, é feita no respeito pelos seus direitos específicos, é feita no sentido de potenciar as suas capacidades criativas e produtivas ao serviço dos seus direitos e ao serviço do desenvolvimento económico e do progresso social, é exatamente, de facto, isso. E o que nós vemos é que, ao contrário do que um dos jornais que eu referi disse, nós hoje a situação das mulheres no mercado de trabalho está muito, mas muito longe de garantir os caminhos para a sua emancipação. Muito, muito longe. Aliás, se nós olharmos para a realidade hoje, desde as mulheres que são professoras e que estão na escola, ou das médicas, ou das jornalistas, ou das investigadoras que andam de estágio em estágio, diariamente, ou das operárias têxteis, ou das indústrias, ou as mulheres dos call centers. O que é que elas têm, de facto, em comum? Têm em comum é que cada vez mais se intensifica a exploração do seu trabalho, com ritmos brutais, cada vez mais se desvaloriza os seus salários e desvaloriza-se os seus salários das mulheres num quadro em que se desvalorizam os salários de todos, mas é usado de facto o trabalho como era, como Clara Zetkin assinalava. Usava-se o trabalho das mulheres e crianças no final do século XIX e no início do século XX para baixar o salário, e hoje está a ser usado isso de facto novamente, e vemos as questões das discriminações salariais. As mulheres com mais qualificações são aquelas onde é mais elevada a discriminação salarial entre homem e mulher. E porquê é que isto acontece? Porque os salários, o salário mínimo nacional e os salários mais baixos, são tão baixos, que quem ganha com isso não consegue haver uma grande diferenciação entre o salário da mulher e do homem, porque o ponto de partida para os dois é muito baixo. Mas ainda assim, nós vemos que a grande maioria que recebe salário mínimo nacional, a grande maioria são mulheres. Exatamente aquele salário mínimo nacional que o governo Passos Coelho nos disse, tivemos muita sorte em não reduzir o salário mínimo nacional, como a Irlanda, e que nos disse que fica congelado, não é? E que quer impor que as pessoas, que as mulheres, no grande número delas, vivam com o salário mínimo nacional abaixo, 485 euros, abaixo do limiar da pobreza, e que, como hoje vinha na comunicação social, vai perdendo poder de compra, de facto, todos os dias nesta sociedade. Bom, mas todas as mulheres estão afetadas também com a situação de desemprego. Nós hoje vemos jovens mulheres que são investigadoras, andam a correr estágios. A única situação que têm é de precariedade, de trabalho. Estão impedidas sequer de organizar a sua vida. Chegam aos 30 anos, 32 anos, trabalho precário, sem condições de organizar a sua vida, e muitas estão a emigrar. Aliás, é um outro problema. É que, de facto, nós hoje temos uma imigração de jovens, rapazes e raparigas, muitos deles que são fundamentais
para o desenvolvimento do país e que muitos deles partem e não vão voltar, portanto, ficando o país sem, de facto, uma juventude que seria e que é, essencialmente, muito, de facto, necessária. A maioria das jovens que estão hoje no mercado de trabalho não conhecem direitos. Muitas não conhecem o que é um contrato de trabalho, não conhecem o que é ter uma licença de maternidade, não conhecem o que é ter o direito a férias. No fundo, estas mulheres, que relativamente às gerações anteriores, não é, avançaram tanto no reconhecimento das suas capacidades, em que os seus pais fizeram tanto sacrifício para que elas estudassem, muitos deles, no fundo são mulheres que hoje têm situações semelhantes às gerações anteriores. Não é porque a lei não lhe reconhece o direito, porque a lei reconhece, de facto, o direito, mas na prática, na vida, de facto, é desvalorizado as suas capacidades e as suas competências no papel que elas deviam ter na sociedade. E também, e é o último apontamento que quero dar sobre isto, certamente muitos outros exemplos aqui podem vir, de uma realidade em que são cada vez mais as mulheres que pedem ajuda quando a situação de pobreza lhes bate à porta. Porque a família tem vergonha, porque as pessoas têm direito, digamos, têm consciência da sua dignidade, as pessoas querem trabalhar, as pessoas querem ter o seu salário, não querem pedir, mas quando, digamos, a situação é grave, é elas que acabam por dar a cara e pedir ajuda nestas situações. Bom, muitas outras situações aqui podiam ser descritas e certamente que vocês as dirão. Mas eu creio que o que se coloca é também saber, perante este quadro, que é um quadro de regressão. Nós estamos num quadro em que os números nos dão, de facto, nota que as mulheres estão aí, a querer fazer coisas, e fazem coisas, mas, na verdade, a dinâmica hoje é uma dinâmica de retrocesso e há uma marcha, muitas vezes silenciosa, onde estão o aprofundamento das desigualdades que atingem largos setores das mulheres, o agravamento das discriminações e a impossibilidade prática do caminho que concretize a igualdade e a emancipação da mulher. Mas eu creio que também o que todas temos também que refletir é quais são as causas e os responsáveis por esta situação. E creio que aqui acho que há dois apontamentos que queria dar. Em primeiro lugar, é para mim, e certamente para muitas de vós absolutamente certo, que os avanços que se deram na situação, na lei e na vida para a grande maioria das mulheres foi o resultado do 25 de Abril e de toda a dinâmica de avanço e de progresso social e de participação no país que esse processo revolucionário de facto permitiu. Um processo em que houve profundas mudanças na realidade das estruturas económicas e sociais do país, profundas mudanças na elevação das condições de vida e trabalho das pessoas e que também, relativamente às mulheres, trouxe a alteração de muitos dos aspectos que a Maria da Luz aqui colocou, que eram situações perfeitamente anacrónicas. Ao mesmo tempo que nós vemos que os paulatinos retrocessos que têm vindo a ser dados da situação das mulheres têm 36 anos. Porque nós sempre se verificou a persistência das discriminações ao longo destes anos todos. Sempre. E, portanto, deve-se às políticas que foram realizadas ao longo dos anos, responsabilizam os governos que promoveram essas políticas e encontramos hoje, no 8 de março de 2013, num quadro em que há uma profunda degradação das condições de vida da grande maioria das mulheres portuguesas, de diferentes idades, de diferentes profissões, que moram em diferentes zonas do país e que têm em comum, de facto, uma profunda degradação das suas condições de vida e um gravíssimo retrocesso nos seus direitos, portanto, que estão, de facto, e creio que aqui, esta situação, do meu ponto de vista, tem responsáveis e não tem que ser assim. Eu considero que nós temos um quadro em que a sujeição a que Portugal está amarrado por força dos compromissos que o governo anterior do PS assumiu com o PSD e com o CDS ao chamado Memorando de Ajuda Externa, que eu e o meu partido chamamos para a regressão, porque o que é verdade é que, a propósito de uma dívida e de uma crise, que não foram seguramente as que estamos aqui que provocámos, nem foram a maioria dos trabalhadores, dos formados deste país que a provocou, mas a pretexto dessa crise, não só nos impõem empréstimos com
com juros perfeitamente escandalosos e impagáveis, não é? Como, à pala disto, nos querem fazer crer que para superar a crise é preciso destruir tudo o que são direitos. Roubar pensões, roubar salários, impor a precariedade laboral como regra, facilitar despedimentos, destruir o sistema público de segurança social ao dizer que o sistema público de segurança social não tem dinheiro, ficar quem receba muito pensões, esquecendo que as pessoas descontaram uma vida para ter esses direitos, etc. E num quadro em que não estão contentes. Há novos cortes, mais 4 mil milhões de cortes que querem fazer. Cortes aonde? Os trabalhadores da administração pública, nos funcionários públicos, mais cortes nas pensões e, naturalmente, que estes cortes também significam que não é só para os trabalhadores da administração pública. Significa uma linha de destruição das funções sociais do Estado. Eles hoje falavam de que querem que saia mais gente da administração pública. Mas nós, quando estamos a falar da administração pública, estamos a falar de pessoas que precisam trabalhar, estamos a falar de escolas, estamos a falar de centros de saúde, de hospitais, etc. E, portanto, creio que é um caminho que nos estão a querer impor e que eu creio que todos temos a ideia clara que isto está a levar para um beco sem saída. Porque a cada medida de sacrifício há mais recessão económica, há mais desemprego, há mais dívida que não se consegue pagar, o déficit não se consegue controlar. E há uma coisa que hoje é clara, afinal estes sacrifícios não era para o período do programa. Se os portugueses e as portuguesas deixassem, isto é para o futuro. Portanto, a propósito de uma crise, deste pacto quer, de facto, fazer um retrocesso civilizacional na situação das mulheres e na situação do nosso país. Queria aqui dar nota de termos consciência que é muito pela participação das mulheres e das pessoas que está nas nossas mãos inverter esta situação. Há uma necessidade absoluta de derrotar este governo e esta política, de rejeitar o pacto de agressão e de haver, digamos, um caminho alternativo a este que está criado. Eu creio que esta é uma exigência para nós, mulheres, é uma exigência que é fundamental para os nossos filhos e para os nossos netos, e aqui na Olívia temos os nossos netos, não é? É uma exigência para o próprio governo. E, portanto, creio que neste momento era o último apontamento que vos deixar. E tenho uma boa notícia para vos dar. Hoje, a Assembleia da República esteve em debate projetos de várias forças políticas e o PCP conseguiu que fosse aprovado 3 projetos que têm uma grande importância. O do combate às discriminações diretas e indiretas, portanto, salariais. Um projeto de valorização do trabalho das mulheres, com várias medidas concretas, e um outro relativo à necessidade de medidas de combate ao empobrecimento das mulheres. E sobre isto eu queria dizer 2 coisas. Primeiro, é que vale a pena persistir. Não foi a primeira vez que nós apresentámos projetos deste domínio, persistir. E, portanto, também as outras forças sentiram que era um bocado complicado num quadro destes. Portanto, não votar. Mas, da nossa parte, nós vamos estar muito atentas para obrigar a que o Governo cumpra o conjunto de medidas de combate. Eu não vou falar agora sobre elas, mas só dar um exemplo. Tem um programa de combate às discriminações. Portanto, não vamos permitir, não é, que sejam aprovados, mas a gente fica muito contente que foi aprovado, não é? Não, nós vamos querer que ele não seja eleito. Digamos, as razões da nossa candidatura e da minha presença aqui. Eu quero dizer, em primeiro lugar, que tenho uma grande confiança e me sinto muito segura relativamente aos objetivos que norteiam a CDU aqui em Oliveira. Nós temos um objetivo que, naturalmente, teremos que contar convosco para ele, de devolver ao município de Odivelas uma gestão pública que seja criteriosa e transparente dos recursos financeiros do município, que os coloque, de facto, ao serviço da elevação da qualidade de vida das populações e também, deste modo, elevar a qualidade de vida das mulheres neste recurso.
porque nós consideramos que é preciso pôr fim a uma gestão, a gestão socialista, que tem sido alicerçada em sistemáticas parcerias público-privadas que nós consideramos que são ruinosas, digamos, para o município e não servem devidamente os interesses das populações. É preciso pôr fim a transferências sistemáticas de responsabilidades municipais para empresas privadas e também dizer-vos que tenho uma grande confiança na justeza dos nossos objetivos, que nos propomos, também muito ligado ao facto da CDU, no Conselho de Odivelas, ter um património de trabalho, de obra feita, de honestidade. Nós temos esse património a partir dos nossos eleitos, da Câmara Municipal, a vereadora, na Assembleia Municipal e também uma obra feita a partir das freguesias onde estamos em maioria. Nós temos aqui o Presidente da Junta da Ramada, também somos maioria em Cabeças, mas também sublinhar o trabalho que é feito pelos nossos eleitos em situação de maioria. Portanto, nós partimos, digamos, de um projeto que tem obra feita no terreno, que as pessoas conhecem os nossos eleitos e a nossa combatividade. Desta equipa que tem, daquilo que acredita e que sabe que é mau para o Conselho, vai à luta, de facto, até ao fim, no sentido de ganhar. E creio que neste processo da água, eu vou só fazer um apontamento, nós já tivemos a oportunidade, aliás, a CDU já propôs a retiração, digamos, das decisões da Câmara Municipal, mas eu creio que nós, e já no dia 19, quando foi o meu primeiro ato de apresentação à comunicação social, tive a oportunidade de dizer que nós, na Presidência da Câmara, faremos tudo o que tiver ao nosso alcance para reverter o processo, para que a Câmara de Odivelas assuma as suas responsabilidades na gestão dos SEMAS e na garantia de uma gestão pública da água. Porque a gestão pública da água neste Conselho, como noutros do país, já há provas. Mas eu queria aqui dizer que este é um processo de luta que não podemos guardar para amanhã. Este é um processo de luta, de informação às populações. Do que é que efetivamente, e às mulheres, do que é que efetivamente está em causa, que tem vindo a ser feito e que está em cima da mesa hoje e agora. Nós precisamos fazer um grande processo que mostre que a população não se deixa cair em demagogias. Os problemas que existem ao nível aqui do Conselho de Odivelas, no domínio do abastecimento de água, não é devido à gestão pública da água, é devido à falta de investimento, a uma situação inadmissível de dois presidentes de Câmara que não se sentam para resolver, de facto, um problema e que usam, de facto, isto no processo que visa a privatização. Eu acho que já temos exemplos suficientes para saber que este é um péssimo caminho. A água pública é de todos. Privada é só da. Tenho confiança na justeza das nossas razões, tenho confiança na equipa onde me integro, tenho confiança no valor do património do projeto da CDU, que tem muitas provas dadas também pelo país, mas quero-vos dizer que digo isto sem qualquer arrogância, sem qualquer jactância. Temos consciência, e eu tenho consciência, que é preciso fazer um trabalho de profunda ligação com as populações. E que este modelo de gestão que vos propomos, municipal, público, transparente, tem que ser um processo dinâmico, em estreita ligação com as populações e com os seus problemas. E que tem que ter capacidade de ouvir e de perceber o que é que preocupa as pessoas. E a consciência de que uma Câmara Municipal tem que intervir em questões macro do Conselho, desde as questões do ordenamento do território, não é? Até ter preocupações relativamente ao passeio, à harmonização do espaço, digamos, onde as pessoas vivem, a necessidade de dar respostas no plano, digamos, da promoção da prática desportiva e do envolvimento dos agentes locais na nossa juventude, isto para dar um exemplo concreto,
e que também temos que respeitar e ouvir os diversos agentes que estão envolvidos, sejam económicos, sociais, políticos, culturais, desportivos e religiosos. E que este processo que propomos é um processo dinâmico, interativo que temos de fazer. E o grande desafio que vos queria deixar, para acabar este, só não é um monólogo, cada um disse umas palavrinhas inicialmente, é que queria vos desafiar que hoje fosse o ponto de partida para que pudessem dar contribuições para a elaboração do nosso programa eleitoral. Que possamos contar convosco numa batalha que vai ter que ser travada, que vamos ter que conversar com muita gente, levar o valor da nossa proposta e que possam também dar um contributo a enriquecer o programa da CDU em diferentes domínios e que, sem dúvida, ficará enriquecido convosco. Com a consciência de que eu costumo dizer na brincadeira que o papel aguenta tudo. A consciência que temos é que esse trabalho não vai ser para fazer promessas fáceis. Porque isso eu acho que vocês aqui em Odivelas já estão habituados. É prometer aquilo que se pode fazer e que se promete a fazer. Mas é com muito gosto, nós estamos aqui no dia 8 de março, conheço a Fernanda Mateus já há alguns anos, acho que é uma mulher combativa, dou-lhes parabéns por vir para Odivelas e enfrentar este desafio. E como disse muito bem, é preciso ir para o terreno e perceber o que é que as pessoas precisam e o que é que as pessoas não precisam só de festas, nem de festarolas, que vão começar a aparecer aí no verão. Não é? E realmente as mulheres de Odivelas estão a ser muito castigadas. Ainda hoje, por exemplo, tive conhecimento, as mulheres de 50 anos, dos 40 e tal, estão a ficar desempregadas, que são os novos pobres, e eu estou bem dentro do terreno. Ainda hoje uma mulher chorava porque morreu a mãe, ela não estava a chorar a morte da mãe. Além de chorar a morte da mãe, chorava a morte da pensão da mãe, que era o único sustento que ela tinha. Isto é aflitivo. Isto é aflitivo. Portanto, é preciso pegar nessas coisas, é preciso também as crianças que estão aí a passarem muito mal, mas mesmo muito mal, e é preciso apoiar as pessoas. Portanto, temos muita coisa para fazer em Odivelas, infelizmente. E o desemprego aqui é bastante, os novos pobres são mais que muitos, e como diz a Fernanda Mateus, são as mulheres que vão dar a cara. E muitas vão chorando compulsivamente e a arrastar para os maridos. Portanto, eu espero que a vossa intervenção cívica venha trazer um fato de ar fresco a esta terra de desoportunidades. Obrigada pela presença. Hoje, que é um dia que historicamente tem tanto significado para as mulheres trabalhadoras e para as mulheres que lutam todos os dias por melhores condições de vida para todos. Eu estava a ouvir a intervenção da Fernanda e estava de facto a pensar que todos nós, não só as mulheres, também os homens, mas mais as mulheres, se veem privadas diariamente de uma série de coisas que são coisas mínimas para as suas existência. Estava a pensar, por exemplo, nas condições de acesso à saúde. Nós em Odivelas tínhamos encargos, onde podíamos recorrer em situações de urgência e que, entretanto, foi encerrado na altura em que abriu o Serviço de Urgência Básica de Santo António dos Cavaleiros e depois foi encerrado o Serviço de Urgência Básica e fomos remetidos para o Hospital de Lourdes. As mulheres, por exemplo, grávidas, as mulheres em idade reprodutiva, que se veem a par com tantas dificuldades, as mulheres que às vezes em situações, eu estava a olhar para a Associação Sempre Mulher e a pensar que em situações de tanta gravidade do ponto de vista da saúde acabam por não ter acesso a uma série de recursos localmente e que precisavam tanto para não ter, às vezes em situações extremas de doença, é tão difícil conseguirmos deslocar e é realmente muito triste estarmos num concelho onde o acesso à saúde é negado não só às mulheres, mas também, e em situações tão específicas de algumas mulheres, é de facto quase um crime não termos acesso a alguns bens de primeira necessidade. E referi aqui a saúde porque foi referida a passar, mas eu acho que em Odivelas é de facto uma questão muito importante, porque o acesso à saúde tem-nos vindo a ser paulatinamente retirado.
Já não falo na questão dos preços, que são um disparate do que nós pagamos, taxas migradoras, dizemos. Já não falo da questão das incapacidades que estão a ser retiradas a uma série de mulheres que passaram por uma série de processos e que, entretanto, deixaram de ter acesso a algumas incapacidades que tinham e receberiam uma pensão por isso. Falo mesmo do acesso básico, aquelas coisas básicas que é, eu tenho uma situação urgente, quero recorrer à saúde e não tenho aqui, vou ter que ir para o hospital de hoje, vou ter que apanhar o transporte, porque às vezes não há transporte, ou não há dinheiro para o transporte, porque cada vez mais as pessoas se veem a par com estas dificuldades de não haver dinheiro para o transporte. E de facto, estarmos aqui hoje entre mulheres a refletir sobre não só o Dia Internacional da Mulher, mas sobre aquilo que são as políticas dirigidas às mulheres e que efetivamente no nosso país são praticamente nulas. O facto de sermos mulheres e de podermos ter eventualmente um filho e de nos serem negados aqueles direitos essenciais do acesso à maternidade, do acesso à assistência à família, portanto todas estas questões, de facto é muito bom estarmos aqui hoje entre mulheres, uma casa cheia de mulheres, a poder falar sobre isto. Perdemos especialidades, ginecologia, obstetrícia, pediatria, etc. Não temos médicos de família e não temos também tido uma Câmara em que se bata por estes recursos ao serviço da população. Nós somos a Associação Sempre Mulher. Antes de mais nada, queremos dar um beijo à Dona Graça Peixoto, que tem sido nossa amiga, é o Presidente da Junta de Freguesia da Ramada da Tarde. Nós estamos aqui em Odivelas, no pavilhão, mais no pavilhão polivalente, é no sítio polivalente, e estamos lá, isto é uma associação já com bastante tempo, estamos lá para ajudar as mulheres, isto, a Associação Sempre Mulheres, Associação de Mulheres com Cancro da Mama. Pronto, é assim um bocado, o nome Cancro da Mama assusta, mas estamos lá para ajudar no que for preciso, ajudamos em próteses, em cabeleiras, em psicólogos, em N de coisas, até mesmo tem lá mulheres que se sentam, conversam, saem de lá muito tristes, saem de lá a rir. Pronto, nós estamos abertos uma vez por semana, por telefone, estamos quando for necessário, porque isto somos todas voluntárias, algumas ainda estão a trabalhar, muitas direi, estão a trabalhar, não podemos contar com elas, só em situações esporádicas, de maneira que, com muita paixão e muito amor dedicados a uma causa que passamos por ela, que sabemos que não é fácil e que gostaríamos que passassem a palavra a alguém que saiba o que precise, ou alguém que queira só conhecer as nossas instalações, falar connosco e se precisarem de alguma pergunta, nós estamos cá para isso. Obrigada. Do empenhamento, do trabalho, da dedicação por uma causa que é uma causa muito cara a muitas mulheres portuguesas e a muitas mulheres conselho. Da nossa parte, o nosso agradecimento e o registro reforçado pela vossa presença. Iremos seguramente estabelecer contactos e ver formas também de trabalhar em conjunto, porque a candidatura, o programa, no fundo, isto é colocar a política ao serviço do bem-estar das pessoas. É para isso é nisso que nós nos empenhamos e contamos com todas as instituições que estão no terreno e que são, obviamente, a mais-valia que este Conselho tem que aproveitar e tem que ajudar, tem que colaborar e tem que apoiar. Muito obrigada e esperamos fazer. Eu esqueci-me de dizer que quem nos quiser ver pode ir ao Facebook. Façam like, estão lá. Não só nós, como muitas pessoas que comentam e tal, outras privadas, outras não. Mas estamos no Facebook. É a Associação Sempre Mulher. Associação Sempre Mulher. A Associação de Mulheres, mas basta pôr só Associação Sempre Mulher, pronto, vai lá, o Facebook, façam like. Já temos muitas, 3.000 e tal, não é mau. Muito boa noite. Boa noite. Três coisas bem rápidas, mas são mesmo só três. A primeira já tirei que os papéis para o chão. A primeira é que, em vez de vos ver no Facebook, eu podia vê-las na Ramada se entendessem. Têm instalações ao dispor, é só Nós sabemos e vamos lá, marcar. espero por nós. Portanto, já sabem que não é preciso o Facebook para a Ramada, podem estar ao vivo e a pôr. Instalações da Junta estão ao serviço
serviço da população Vai fazer um e do voluntariado, o voluntariado que nós temos vai da cultura à saúde, passando pelas artes, pelas letras, portanto nós estamos aí. Nós agradecemos e sabemos disso. Obrigada. Em relação ao Dia Internacional da Mulher, partilhar convosco um dado que eu vi hoje e que achei curioso. As mulheres que trabalharam até anteontem, só ontem é que conseguiram ganhar tanto como os homens em 2012. Ou seja, a desvalorização dos salários da mulher em relação ao homem é de 18%. Ou seja, as mulheres, para ganharem o mesmo que os homens ganharam em 2012, tiveram que trabalhar até 6 de março de 2013. Era partilhar convosco este dado que eu ouvi hoje. Terceiro caso é dentro da honra que é trabalhar pelas comunidades, e sendo a política para nós um voluntariado, também era tentar transmitir-vos acho que para o eleitorado atualmente não basta denunciarmos as questões, as pessoas sentem. Acho que de uma forma mais afirmativa, mais perentória, nós temos que, ao estudar os dossiês e fazer propostas, é dizer assim, connosco na Câmara, determinado aspecto é assim. Ou seja, o terreno da OTEC não vai para fazer moradias. Mas suponhamos, vou dar um exemplo. O que as pessoas querem ouvir isto? As pessoas querem dizer, não temos transportes para o hospital, pois não temos. Mas agora, o CDU na Câmara, aquilo que a gente puder garantir, aquilo que a gente puder prometer, é por aí. É por aí. Isto é o contacto da rua que a gente tem com as pessoas. As pessoas que estão mais fragilizadas, todas elas têm uma história de vida para nos contar. E nós ficarmos pela denúncia é pouco. É pouco. Em termos de eleitorado, em termos de passar a mensagem que, com a CDU, estudados os dossiês, claro, isto envolve preparação, de forma idónea, não é? Mas com força de dizer assim, sim senhor, nós estamos a passar mal neste aspecto, assim. Nós podemos garantir, CDU, que com uma Câmara CDU, esta situação vai ser colocada desta maneira, assim, assado, feito para todos. Era só acrescentar-vos e passar-vos esta imagem de confiança, que de facto eu sou dos que acredita que o Governo ainda vai cair, que a lei das freguesias não vai avançar, mesmo que a lei fique em termos de maiorias absolutas cavaquistas, também houve muitos diplomas que ficaram na gaveta. Nós também consideramos que é um grande prejuízo para a população e para o Conselho perder as 7 freguesias, porque é preciso que se diga, com a lei das freguesias, o Conselho de Odivelas perde 6 freguesias, só fica, não perde 3, perde 6, porque é tão mau quem agrega como quem é agregado. E, desculpem-me esta metáfora, misturar a água com o azeite nunca deu bom resultado, nunca dá uma solução. Portanto, nós estamos todos aqui tão ao pé uns dos outros, mas somos tão diferentes, sejamos nós de Famões, de Canetes, de Ramadas, de Odivelas. Estamos aqui num conselho que até obrigou a alterar a lei, porque a lei era 30 km² e Odivelas só tem 27. Reparem, foi porque, não sei se lembram, Santo Antônio dos Cavaleiros inicialmente era para pertencer ao Conselho de Odivelas, mas à última hora resolveu roer a corda e ficou em Louros, não é? Portanto, teve que alterar a lei para o Odivelas ser Conselho. E tão pequeninos, com 157 mil habitantes, mas o que é verdade é que somos especificamente diferentes. Não somos melhores nem piores, mas as pessoas são de facto de 7 freguesias, mesmo o Olival, que ouvimos com frequência as pessoas dizem assim, o Olival tem pouca gente, se calhar aquela freguesia ali não faz muita falta. Se calhar é por ter menos gente, é que a freguesia ainda faz mais falta. Essa tem de ser a nossa perspectiva, é combater pelas 7 freguesias. Se combatemos o preconceito nas várias perspectivas, também temos que defender o direito dos eleitores a ficarem em pistas e combater aquela enormidade que é, por exemplo, ali para baixo de Alcácer, fazer uma freguesia maior que a Ilha da Madeira. Como sabem, a Ilha da Madeira tem 850 km² e aquela freguesia de Santa Maria do Castelo, São Martinho, ali por baixo de Alcácer, fica com 900 km². 900 km² enfim, é 30 vezes 30. Vão ver a população para chegar aos seus órgãos representativos e todo o papel que as autarquias prestam. Portanto, não vos maço mais, mas era só partilhar convosco estas questões. Obrigado. Do transporte de Odivelas, da Comissão do Centro de Transportes, isto também há vários homens no movimento, mas as mulheres associadas fundamentalmente, nós fizemos um curso, pelo menos eu e outras mulheres, de trabalho para Lisboa. A conquista dos transportes de Odivelas vem desde que, e não foram as mulheres, foram os homens, ocuparam 36 na calçada
Odivelas ainda se bate por esse autocarro, nos facilita imensa vida. Mas a pouco e pouco fomos passando de uma situação de ganhar com os transportes para começar a perder. De noite há menos transportes do que havia, sobre a madrugada há menos transportes, um bom acesso ao Hospital de Santa Maria, mas nós queremos um hospital aqui, nós não estamos contra o hospital, nós estamos contra algumas coisas que não foram previstas para os pobres, ou para as mulheres, ou para os que possuem carro, que é chegar de forma rápida e barata ao novo hospital a que temos acesso. Nós ouvimos falar que na Amadora modificaram o coroa de transportes porque as pessoas tivessem um L1 e todas acessem o seu passe ao hospital. Nós nunca mais conseguimos que nos questionem isto quando a maioria da população do Concelho de Odivelas usa um passe da primeira coroa fora do território de Lisboa. Por outro lado, os transportes são poucos e continuam a ser caros e continuam a deixar uma parte da população do Concelho de fora. E eu, quando falo em todos, falo fundamentalmente nos idosos e nas mulheres que têm que levar os garotos ao hospital. E realmente, quando vão, e eu lembro-me de ser mulher nova e ter filhas, os maridos estão a trabalhar e nunca se pôde os dois pais irem ao mesmo tempo ao hospital, porque faz-nos falta um autocarro, um mini autocarro que entre no hospital, mas que vá de Famões e de Olival Basto levar as pessoas ao hospital, porque todos somos munícipes de Odivelas. Fundamentalmente isto. Outra coisa é as pessoas do Concelho, por não haver esse autocarro, algumas, muitas, têm que pagar 2 bilhetes. É uma coisa que por nós também nos batemos. Um título de transporte público, que mesmo que se tenha que mudar de transporte durante o percurso, permita que as pessoas com um único módulo cheguem ao hospital. Portanto, isto é a parte hospitalar, que respeito mais às mulheres e aos velhos. Mas depois há outra parte grave, que é a população que trabalha maioritariamente em Lisboa. Os transportes para Lisboa são cada vez mais raros, mais caros e com maiores intervalos e com uma plataforma noturna muito mal servida. Aí as mulheres, eu falo das mulheres que normalmente a gente nunca se lembra, porque quase não cruza com elas andam desfasadas das nossas vidas, as mulheres que fazem as limpezas. Pegam às 5 da manhã, fazem longos percursos a pé para a calçada de Carris, à espera do autocarro que a Carris tem da rede da madrugada, que voltam de horas da noite, porque os horários delas são terríveis. Elas normalmente trabalham entre as 5 da manhã e as 8 da manhã e saem quando entramos nós para os nossos empregos e voltam a entrar à noite quando nós largamos os escritórios e as empresas e saem pela noite fora. Essas mulheres, além das creches, nunca preverem a situação dessas pessoas, os transportes não preverem e elas tornam-se extremamente vulneráveis, quer à procura de um trabalho, quer a um transporte com segurança. Esse é o objetivo que nós, na Comissão de Utentes, temos lutado. Não sei se alguma das amigas que participa quer dizer mais alguma coisa, mas fundamentalmente é isso que nos une. Somos um bocadinho mais idosas que os outros, estamos um bocadinho disponíveis e temos a nossa longa experiência de termos sido mais trabalhadoras. Dizemos que termos sido trabalhadoras e vemos que os nossos filhos, afinal, nos estão a alcançar o que nós já conseguimos e que agora é um retrocesso. Eu lembro-me sempre neste dia de uma canção, de um poema da Teresa Horta que diz: Senhora Mãe, segura-me os meninos que hoje há reunião na junta e eu quero discutir o chafariz. Nós já não discutimos o chafariz, mas temos de discutir o problema da água, porque se nós não tivermos dinheiro para pagar a água, nós podemos voltar ao chafariz de encher baldes, porque não podemos ficar sem fazer a comida. Os transportes, eu estou-me a referir essencialmente para o Hospital de Loures, das paragens, que aquelas paragens não beneficiam ninguém. Uma pessoa que esteja doente ali naquelas paragens morre, ou ao sol, ou à chuva, ou ao vento, que aquilo não são paragens condignas para pessoas que vão ao hospital, ou mesmo que estejam doentes ou sem estarem doentes. E depois, além disso, o que aquela senhora falou e bem, é a distância que vai das paragens para dentro do hospital. Eu estive agora lá a minha sogra, felizmente eu tenho carro e pude parquear o carro no parque, mas a distância que vai das paragens para dentro do hospital é enorme.
Quer dizer, uma pessoa que esteja doente morre antes de lá chegar, com certeza. Isto é a situação do hospital. A outra situação, como falou a Carla e bem, é a situação que nunca mais ouvimos a Sra. Presidente da Câmara falar, nem a Sra. Vereadora. É sobre o Centro de Saúde de Odivelas. E de certeza, não estou enganada. Odivelas vai ficar sem centro de saúde e vai ser aquela unidade da Ramada que vai ser o novo centro de saúde. E não pode ser, porque as pessoas que moram não sei onde, não é? No Val do Forro ou não sei o quê, vão-se deslocar para a Ramada. E Odivelas não tem direito ao centro de saúde, já havia um terreno, já havia tanta coisa, já estava tudo pronto. E a Sra. Presidente onde é que anda? Lá dizia era, desloque-se para todo lado com a ERR a 35 vezes do passe. Eu vou esclarecer isso. Eu fui já informada. Os passos RL que eles falam vão para todo lado, que é a rodoviária Lisboa. Ou seja, colocam no Campo Grande por preço do passe, deixamos no Campo Grande, mas não acedemos ao metro nem à cabine. É exclusivo para uso da rodoviária de Lisboa, mas podem nos levar desde o Cacém, até à zona de Santaria da Azóia. Portanto, podemos fazer esta grua com esse passo. Mas esse é o problema, que a população de Odivelas tem outros problemas, que é, maioritariamente trabalha-se em Lisboa. Que houve várias intervenções de algumas mulheres que fizeram alguns apontamentos e algumas referências que acho que são importantes sobre a vida das mulheres, das odivelenses e algumas dificuldades com que os odivelenses se deparam. Falou-se da saúde, falou-se sobre os problemas dos transportes. Eu coloco também aqui a questão da educação, dos equipamentos da rede pública, das instituições particulares de solidariedade social, que são funcionam maioritariamente por mulheres, não é? Que são as suas trabalhadoras. E aqui gostaria de tentar um pouco perceber como é que era a visão, ou como é que a política municipal, neste caso uma política municipal dirigida pela CDU, pode efetivamente marcar a diferença na qualidade de vida das odivelenses, na área da saúde, naquilo que são as competências da Câmara Municipal. Claro que não estamos a falar aqui em propostas nem em programas, mas como é que a CDU marca a diferença também na área das mulheres, também na vida local e municipal, por via de uma gestão transparente e efetivamente ao serviço da população. Era tentar aqui um pouco perceber como é que não basta ser mulher para ser Presidente da Câmara para marcar a diferença. Não basta. É preciso ser muito mais do que... A verdade é que temos uma mulher que é Presidente da Câmara de Odivelas e não é por si só sinónimo de que ser mulher e ser Presidente da Câmara Municipal, neste caso de Odivelas, que vai efetivamente contribuir para a melhoria da qualidade de vida de todas as mulheres que residem e trabalham no Concelho de Odivelas. Qual é que é a diferença? Qual é que é a aposta? Qual é que é a visão? E como é que a política municipal pode efetivamente contribuir para valorizar e para melhorar a qualidade de vida dos odivelenses? Antes de passar a palavra à Fernanda, já agora as palavras alteraram um bocadinho, eu só queria também dar aqui um apontamento, porque não foi referido por ninguém. É mais uma das situações em que uma autarquia tem que estar atenta e procurar soluções para responder, que é as necessidades de apoio a uma população cada vez mais envelhecida. Portanto, nós temos, por um lado, em relação às instituições particulares de solidariedade social, que a Tânia referiu, e na dimensão da infância, portanto, o fomento das creches, que a Câmara tem um papel a desempenhar, não tanto, não será só na sua construção, mas numa política de incentivos e de apoios a esse aumento de resposta. Mas depois também ter um apoio coerente. Nós temos uma Câmara que tem um programa de apoio às instituições de solidariedade social, que é quem responde no Conselho às necessidades da infância, da terceira idade, da deficiência, etc., mas que depois esse programa está na gaveta, de facto não é atualizado os valores nos seus apoios e nem sequer o próprio programa está a ser cumprido. Portanto, em 2011 as instituições ainda têm dinheiro para receber e de 2012, já estamos em 2013, eu não estou a enganar, no calendário é mesmo assim, e os apoios de 2012 ainda nem sequer foram à reunião de Câmara para serem aprovados. Ou seja, isto dizer que uma autarquia que se diz preocupada com a inclusão social,
se diz preocupada com a vertente social e depois naquilo que são os instrumentos que têm ao seu alcance para apoiar de facto essas instituições que cada vez se confrontam mais com as dificuldades das famílias, porque o contexto em que se vive do ponto de vista social cada vez torna maior a pressão sobre essas instituições e, portanto, a Câmara, de facto, tenta fingir a ver se ninguém fala no assunto, porque é para não incomodar. Nós temos o nosso resultado tem crescido, como tem crescido no país, mas nós trabalhamos nesta realidade e temos uma taxa de número de pessoas já com mais de 70 anos, já nem sequer é mais de 65, é com mais de 70 anos, que deve estar próximo da casa dos 10 mil. Os 10 mil é muita gente, de facto, e com necessidades muito prementes. E, portanto, temos uma Câmara que fala muito de solidariedade, de voluntariado, etc., mas na prática não apoia. E isto eu posso, e cá está o Neto, que a Fernanda há bocado falava, futuro para o qual nós temos que zelar, para este Neto e para outros. Mas, portanto, dizia eu que não basta fazer bailaricos e expressões com os idosos quando está próximo das eleições. Há um dia-a-dia que são as dificuldades das pessoas, que os centros de dia não têm capacidade de resposta porque não têm recursos suficientes. E temos uma Câmara que gasta, através da parceria público-privada, 3 vezes aquilo que custaria uma escola e gasta dinheiro que não tem no pagamento de um pavilhão multiusos e depois aquilo que são as necessidades essenciais das pessoas, para isso diz que não há dinheiro. E, portanto, aqui seguramente a CDU, também aqui seguramente a CDU, fará a diferença em renegociar esta parceria público-privada e em colocar aquilo que são os recursos da Câmara naquilo que são as primeiras necessidades e as principais necessidades das pessoas, porque há muita gente aí fechada dentro de casa que nem se imagina. E às vezes é quando os dramas são depois tornados públicos que então vêm as desculpas e as justificações, etc. E, portanto, é também para anotar este aspecto, reforçar a questão da saúde e agora passar então a palavra à Fernanda no sentido de... Eu vou ser muito sintética, sobretudo dizer o seguinte: creio que os vossos contributos são muito importantes, nós vamos ter mais oportunidades para trocar as impressões. Aliás, as nossas amigas da Associação há bocadinho falassem, é preciso conversarmos, sentarmos, ver, mesmo em relação, digamos, à Comissão dos Transportes e outros partidos que vieram, creio que temos que nos sentar e ver, digamos, examinar as questões. O que é que eu ainda vos queria dizer? Em primeiro lugar, eu creio que no quadro em que nos encontramos, da parte da CDU, creio que há 2 dinâmicas que temos que considerar. Primeiro, nós vamos apresentar contas do trabalho feito, porque somos daqueles que quer prestar contas do que fez e do mandato. Alguns que gostam de pôr o contador a zeros, nem que se lembre, nem que pensem no que é que não. Vai-se prestar contas, claro. E há, de facto, intervenção concreta de luta contra as parcerias público-privadas, a denúncia que tem sido feita pela CDU em relação a este exemplo da escola dos empréstimos, como aqui tem sido falado, mas muito, por exemplo, intervenção que a CDU tem tido no domínio social, etc. Vamos prestar contas daquilo que fizemos neste mandato. E que as pessoas também sintam que esta é um cheque de garantia, que é connosco. O papel, digamos, não aguenta tudo, que nós prometemos, e naturalmente que vamos avançar com frequência. No primeiro ato que fizemos da apresentação à comunicação social, nós já deixámos claros, eu não queria pensar, se porventura tiverem interesse, está aqui, deixámos domínios muito claros em que nos propomos. Primeiro, connosco, a Câmara não será o escritório do vosso não será. Connosco, nós zelaremos pelo dinheiro do município. Em 2 perspectivas. Primeiro, nós não ignoramos a asfixia económica que
toda a tentativa de retirar a autonomia ao poder autárquico. Não. E numa concertação de esforços entre o governo e o PS, temos que dizer, que procura colocar as autarquias, digamos, com uma amarra, passariam a ser, se isto fosse concretizado, faz a repartição descentralizada. Portanto, nós temos esta posição, mas consideramos que é preciso, em primeiro lugar, lutar contra isso. O poder local democrático tem uma história e tem um trabalho ímpar. Portanto, as autarquias são um patamar de poder. E também não abdicaremos que, num novo conceito, nós estamos perante um jovem conceito, nós consideramos que é necessário que se zele e o dinheiro que existe, o dinheiro é escasso, não dá para tudo, e que se procure ser muito rigoroso na aplicação dos dinheiros em função de uma gestão pública e ao bem do povo. Eu acho que compreenderão que é admissível que uma Câmara, até para fazer um estudo, ainda por cima, uma coisa péssima, que é entregar a água aos privados, tenha que comprar esse estudo com uma empresa. Isto é apenas um exemplo, não é? Mas se pudermos ver outros domínios da atividade municipal, mas isto não é empresa, muito bom, isto pode ser lucrativo para as empresas, isso é, mas não é lucrativo nem para as populações, nem para uma gestão rigorosa. Esta é uma primeira vez, uma gestão criteriosa dos dinheiros.